Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que a gente possa resolver alguns exercícios sobre movimento uniforme, velocidade e outros bichos mais, né? Vamos lá então, gente, nós temos uma questão aqui muito legal sobre velocidade média ao som de Mozart, piano e outras músicas relaxantes. Certo? Vamos lá então. Bem, e ao som de Tobias e Nestor, né? Porque eles têm que ficar latindo enquanto está passando uma formiga lá fora. Vamos lá. Observe no gráfico a curva representativa do movimento de um veículo ao longo do tempo, traçada a partir das suas posições, né? Bem, essa questão aqui, ela tinha uma parte aqui, só que eu acabei não colocando, por causa que me roubar um certo espaço, né? Mas aqui tinha a posição do carro, né? Tá percebendo que não é bem seguindo essa reta, né? E aqui existe uma reta de tendência na realidade, registrada durante seu deslocamento. O valor estimado da velocidade média do veículo então a gente pode perceber, se você for analisar, que aqui na realidade, né, você pode considerar que aqui houve um movimento uniforme, certo? Então a gente pode considerar, né, que existe um movimento uniforme. Então eu posso utilizar com toda segurança a equação do sorvete, certo? Sem problema nenhum. Lembrando, né, que nós temos aqui a posição final, aqui posição inicial, aqui velocidade e aqui o tempo, certo? Podemos considerar isso aqui. Agora essas informações nós vamos catar do gráfico aqui, né? Vamos lá. Aonde que nós temos aqui a velocidade, onde aqui nós temos o tempo e outras coisinhas mais, né? Gente, bem, o que a gente sabe, né? A gente sabe, nesse caso, que a velocidade média, ela vai ser igual à velocidade instantânea, né? Então eu posso, sem problema nenhum, utilizar essa equação do movimento uniforme, né? Então, isso posso utilizar tranquilamente aqui. Então, eu estou respaldado, teoricamente, com esse uso da minha equação. Então, vou utilizar o seguinte. Aqui seria a posição inicial, certo? Aqui, minha posição final. Inclusive, esse ponto aqui, se você for analisar a equação da reta, né? Aqui seria o meu coeficiente linear, né? Que seria o ponto em que ele corta o eixo do y, por exemplo. Então, aqui é o meu ponto do coeficiente linear, tá? Vamos lá, gente. Então, voltando aqui. A nossa posição inicial, nesse caso, vai ser 4 metros, certo? Nossa posição final irá ser 16 metros. Para o tempo, 12 segundos. Aí você só substituir nas fórmulas. Nós teremos então 16 é igual a 4 mais velocidade vezes o tempo, que será 12, né? Então você fazendo substituição aqui, fica 16 menos 4 igual a 12V, né? Ficará 12 igual a 12V, passa dividindo para o outro lado, V igual a 1 metro por segundo. Tá aí, ó, né? Você também pode aplicar a definição de velocidade, seria outra forma de fazer, né? Então você pode pegar a posição final menos posição inicial. Também pode ser feita dessa forma, né? Então você teria, por exemplo, 16 menos 4, 12 menos tempo inicial. Toda vez que o tempo é inicial,
tempo é zero, né? Então vai ficar a mesma coisa. 16 menos 4, 12. 12 menos 0, 12. 12 dividido por 12, 1. Mesma coisa, certo? Então, show de bola. Mais uma questão resolvida. Vamos lá. Questão agora sobre o agulhão bandeira. Fala o seguinte: o agulhão bandeira é um recordista em velocidade, podendo chegar a surpreendentes 110 km por hora devido à sua forma hidrodinâmica e forma física. Considere que a velocidade escalar média constante durante 3 minutos, a distância desse peixe é capaz de se deslocar em metros é de aproximadamente tanto, né? Vamos lá. Bem, os dados que a gente tem aqui, né? Primeiro que a gente tem aqui é a velocidade. Então nós temos a velocidade 110 km por hora. Ele te deu também o tempo, no caso, tempo de 3 minutos, certo? Se vocês observarem, existe uma inconsistência entre as unidades aqui, ó, né? Aqui está em quilômetros por hora, quilômetros por hora. Então tem uma unidade de distância em função de uma unidade de tempo, hora. E aqui existe uma unidade de tempo em minutos, né? Então, como você tem uma unidade de tempo em hora e outra unidade de tempo também, só que está em minutos, você não pode trabalhar, certo? Vocês têm que estar na mesma, né? Ou seja, hora a hora, minuto, segundo, certo? E se vocês observarem aqui, ele está pedindo deslocamento em metros, né? Então existe um problema. Se eu converter esses 13 minutos para hora, vai dar um número muito pequeno, certo? Porque é uma fração muito pequena de hora. Então o que compensa eu fazer, né? Às vezes é mais conveniente eu tentar transformar esse cara aqui para metro, certo? Então assim, eu acho que é um pouco melhor de ser feito isso, né? Então, às vezes, convence, melhor dizendo, transformar esse cara para metros por segundo e esse cara aqui para segundo. Então, compensa eu fazer essa conversão de metro para segundo e esse cara para segundo, certo? Vamos lá. Então, fazendo essa parte aí, o que a gente pode fazer? Para eu converter esse cara para segundo, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar isso aqui por 60. Né? Então nosso tempo vai ficar 180 segundos. A velocidade, eu vou pegar aqui os 110 km por hora e vou dividir por 3,6. Se eu fizer essa divisão aqui, irá dar aproximadamente, vai dar aproximadamente uns 30, né, metros por segundo. Porque eu sei que 108 km por hora, ele é só abrir aqui a calculadora. Eu sei que 108 é aproximadamente 30 metros por segundo. Só não conferir 110, mas irá com certeza dar uma dízima, né? Vamos trabalhar com 30, né? É um valor aproximado mesmo. Então, vamos trabalhar com um valor aproximado. Ele está pedindo aqui a distância percorrida por esse peixe. Então, o que você faz? Velocidade é igual ao deslocamento em função do tempo. Professor, eu posso trabalhar com aproximado? Pode, ué, né? É uma distância, né, aproximada. Você pode considerar aqui. Você pode perceber que os valores eles não estão muito próximos, né? Então, vamos trabalhar com essa forma. Então, vamos fazer dessa forma aqui. Então, fazendo dessa forma aqui. Então, irá ficar 30 é igual a ΔS por 180. ΔS vai ficar 180 vezes 30. E aí você multiplica o carinha, né? Então, nós vamos ter aqui
30 vezes 180 vai ter aqui 5.400 metros aproximado, né? Mas não tem essa resposta. É óbvio, né? Vejam, se você for aqui um valor aproximado de 5.400, né? A resposta mais próxima dessa vai ser 5.500, né? É um valor mais próximo do valor real aqui, né? Existe uma forma de se trabalhar com fração aqui, tá? Você faz uma fração aqui, faz uma jogadinha também, certo? Com certeza tem uma forma de se trabalhar com forma de fração. Quer ver? A gente pode mostrar isso. Então ficaria, por exemplo, assim, ó. Na hora da conversão da velocidade, ficaria assim, 110 dividido por 13,6. Eu não faço a conta, eu deixo ela assim, certo? Então ficaria assim, ó. Para ficar exato, né? Então ficaria velocidade é igual deslocamento em função do tempo. Então iria ficar 110 por 3,6 é igual ao deslocamento em função disso aqui, né? Eu vou passar o 180 multiplicando para o outro lado, então vai ficar ΔS é igual a 180 vezes 110 dividido por 3,6, né? E eu posso fazer uma simplificação. Se eu vier aqui dar uma simplificada nesse valor aí, eu vou perceber que vai dar 180 dividir por 3,6 vai dar 50. Então tem uma forma de eu resolver aqui, ó. Então esse por esse vai dar 50, né? Então aqui tá o pulo do gato, né? Então ΔS vai ficar igual a 50 vezes 110, que aí vai ficar os 5.500 metros. É só trabalhar um pouco a matemática, né? Mas a gente também acha o valor e o resultado ali, certo? É uma forma de a gente achar aqui sem fazer, né, essa mandinga matemática aqui. E uma questãozinha para a gente poder fechar, tá? Fechar aqui com um pouco mais de sabedoria aqui. Bem, nessa questão aqui, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai pensar da seguinte forma. Bem, ele pergunta para vocês, né, quais dos gráficos aqui, na realidade, que você teria a maior deslocamento, né? Então seria esse gráfico aqui que ele pergunta qual dos gráficos que teria o maior deslocamento, tá? Gente, só analisar aqui, né? O gráfico a seguir teria a variação da velocidade em função do tempo. Ao final dos 5 segundos, o móvel que percorreu maior distância, né? Gente, a gente sabe o seguinte, é a terceira propriedade, né? Vamos lá, vamos falar das propriedades dos gráficos. Vamos lá. Propriedade dos gráficos. O gráfico velocidade versus tempo, que é esse gráfico aqui. Qual é a propriedade que ele me fornece, né? A propriedade que ele fornece para mim é que a área dele, certo? Eu sei que ela é numericamente igual ao deslocamento. É uma das únicas coisas que eu consigo tirar dele assim de importante. Então a área dele me dá o deslocamento, me dá a distância e assim por diante. Eu guardei esse aqui, né, a questão número 1 que a gente acabou de fazer aqui, porque ele me dá uma outra propriedade, certo? Que é o seguinte, duas propriedades que esse gráfico me dá, certo? Duas coisas importantes. Primeiro, o coeficiente angular, que é o ângulo desse cara aqui, que a gente chama de tangente, ele me dá a velocidade, certo? Então a tangente desse cara, ele me dá a velocidade.
certo? Então esse cara me dá duas propriedades básicas. Então o coeficiente angular, que é essa tangente, certo? O que é tangente? Cateto oposto pela hipotenusa, certo? Ou seja, ΔS por ΔT, correto? Coeficiente angular, que é o ΔS por ΔT, que é a definição de velocidade, me dá a velocidade, certo? E o coeficiente linear dele, que é esse cara aqui, me dá a posição inicial. Mas isso só acontece quando eu tenho um gráfico posição versus tempo, certo? Isso só acontece nesse tipo de situação, posição versus tempo. Agora, esse gráfico aqui, ele é um gráfico velocidade versus tempo, é diferente, certo? Então, não confunda gráfico posição versus tempo com gráfico velocidade versus tempo, certo? Opa, o vento está pegando aqui. Então, são coisas bem diferentes uma da outra, né? Velocidade versus tempo e deslocamento versus tempo. São coisas totalmente diferentes uma da outra. Entendido? Certo? Então, deslocamento é uma coisa e velocidade versus tempo é outra. Então, cada um dá uma propriedade diferente. Esse aqui, nesse caso, não tem sentido eu falar em coeficiente linear. Por exemplo, se eu falar em coeficiente linear, ele pode me dar velocidade inicial e assim por diante, certo? Mas aqui, nesse caso, o que mais me interessa nessa propriedade aqui é falar sobre a questão da área, tá? Mas vamos voltar aqui no nosso exercício. A propriedade de área nessa situação aqui é o seguinte. Vamos lá. Qual é a maior área que eu tenho das figuras aqui, ó? É só eu pintar, né? Tenho reguinha para isso, ó. Olha lá. Por exemplo, se eu pegar a figura 1. A figura 1. É essa figura. Certo? Ó, esse triângulo aqui. Né? Ó. Figura 2. Figura 2 é esse. A figura 3. A gente pode ficar pintando aqui, né? Afinal tem um monte de canetinha. Posso ficar me deliciando aqui, ó. Figura 3. Ó, figura 3. Figura 4. Olha lá, ó. Figura 4, ó. Certo? Então, nós temos essas várias figuras aqui, né? Aí vem a pergunta. Qual área que é a maior de todas, né? Porque é simplesmente isso. Porque se eu souber qual é a área maior, é o maior deslocamento. É bem óbvio isso, né? Então eu vou fazer isso aqui. Qual é a maior área? Né? Daí que vem a sacanagem. O cara olha assim, pô, mas então é a figura 1 que é a maior área. Bem, você tem que lembrar o seguinte. Qual é a área de triângulo? Todos esses caras são triângulos, exceto a figura 2, né? Qual é a área de triângulo? Triângulo é base vezes altura dividido por 2. Enquanto que retângulo é só base vezes altura. Certo? A gente tem que lembrar disso. Então, às vezes, as figuras enganam. Então, se você pegar, por exemplo, a figura 1, você vai ter base. Então, vai ser 5 vezes a altura 7 dividido por 2. Então, vai ser 7 vezes 5, 35. De 35 dividido por 2 vai dar 17,5. Figura 2. Figura 2 é só retângulo, porque é uma figurinha retângulo aqui, tá vendo? Ó. Então, vai ser 5 vezes 4, ou seja, 20. Se você pegar a figura 3 vai ser quanto? Ó? 3 vezes 5. 3 vezes 5 dividido por 2, ou seja, 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 2 vai dar 7,5. Se você pegar a figura 4,
o que você vai ter? 4 vezes 5, certo? Porque é 4 vezes 5, né? Dividido por 2, que vai dar 10. Então, a maior área é a figura B. Tá aí. Fechou. Beleza, povo? Tá aí, ó. Mais uma aulinha feita, né? Por causa das figuras ali. A área que eu tô falando, pessoal, só pra vocês poderem finalizar, pra vocês poderem entender, é a área que tá abaixo da curva, tá? Sempre lembrando que é a área abaixo da curva. Então, quando eu imagino, é essa área aqui, ó. Ó. É a área que tá abaixo da curva, né? Então, ó, é essa área que eu pinto aqui. Então, eu tenho que imaginar isso, certo? Da mesma forma como aqui, quando eu vou pintar, pegar na curva número 1, eu vou pegar toda a curva que está abaixo dela, ó. Certo? Vou pegar a curva que está abaixo dela. Beleza? Espero que tenha entendido. Obrigado pela atenção.